Copa do Mundo tem o poder de mudar um país inteiro em apenas 90 minutos. Aconteceu com o Brasil, aconteceu com Portugal e quem dirá com a Alemanha, que tinha ficado até na fase anterior. Na Copa do Mundo nós vivemos dias malucos com as seleções. A gente sai de candidato a título para pedidos de mudança extremo. E é isso que a gente vai ver agora aqui no nosso canal Calma Torcedor. Então, já se inscreve no canal, ative o sininho e acompanhe os nossos vídeos por aqui, porque aqui a gente vai além da manchete e explica tudo o que está acontecendo no futebol. Vamos pro vídeo. E vamos começar falando de Neymar, que dá sinais de despedida à seleção brasileira. Isso depois da eliminação da seleção, Neymar deixou o gramado completamente abatido. E não seria diferente. Na saída do estádio, o camisa 10 falou rapidamente com jornalistas, visivelmente emocionado, respondeu poucas perguntas, mas uma frase chamou muito a atenção. Segundo Neymar, acabou. Muito você nessa Copa. Como é que tá o sentimento agora? Sentimento de tristeza, mas parte. Infelizmente mais uma Copa do Mundo que ficou de fora. E aí, Léo, beleza? Bota de cabeça, mano. Faz parte. Acabou. Valeu. Comecei aqui, fechando. Calma, será que não dá, não? Pouco tempo depois, ele também publicou uma mensagem nas redes sociais dando a entender que seu ciclo com a camisa da seleção brasileira chegou ao fim. Ainda não existe um anúncio oficial da aposentadoria da seleção, mas tudo indica que dificilmente veremos Neymar disputando outra Copa do Mundo. É o possível encerramento de uma trajetória que começou cercada de expectativas gigantescas. Durante muitos anos, Neymar foi apontado como o sucessor natural de grandes ídolos da história do futebol brasileiro. Conquistou títulos importantes por clubes, tornou-se o maior artilheiro da história da seleção e empilhou recordes. Por outro lado, a Copa do Mundo sempre foi um grande sonho que acabou escapando. Em 2014, sofreu uma grave lesão. Em 2018, caiu nas quartas. Em 22, outra eliminação precoce. E agora, mais uma vez, o sonho termina antes da hora. É impossível negar que Neymar marcou uma geração inteira, mas também é impossível ignorar que muita gente esperava ver o camisa 10 levantando uma Copa do Mundo. Agora resta aguardar. Será que ele realmente vai encerrar sua história na seleção ou ainda existe espaço para uma última tentativa? Só o tempo vai responder. Se para Neymar a despedida ainda parece uma possibilidade, para Cristiano Ronaldo a situação é diferente. Portugal foi eliminado pela Espanha em um clássico emocionante. A seleção portuguesa segurava um empate até os minutos finais, quando Merino apareceu para marcar o gol da classificação espanhola praticamente aos 45 minutos do segundo tempo. Foi um balde de água fria. Cristiano Ronaldo deixou o campo muito emocionado. Depois da partida, confirmou que esta foi sua última participação em Copa do Mundo. É o fim de uma trajetória histórica. Cristiano participou de diferentes gerações da seleção portuguesa. Quebrou recordes, conquistou a Eurocopa e levantou a Nations League, se tornou um dos maiores jogadores da história do esporte. Mas existe um detalhe importante. Ele fez questão de deixar claro que não está se aposentando do futebol. Também não confirmou a aposentadoria da seleção portuguesa. Segundo o camisa 7, enquanto sentir que pode ajudar sua equipe, continuará jogando. Foi uma declaração que mostrou o quanto o Cristiano ainda pretende competir em alto nível. Mesmo aos 41 anos, ele segue desafiando o tempo. E convenhamos, gostando ou não do estilo dele, é difícil imaginar o futebol mundial sem Cristiano Ronaldo. Embora isso seja questão de tempo. Ainda falando sobre Cristiano Ronaldo, o robozão voltou a viralizar e virou assunto poucas horas depois, mas não por conta da eliminação. Durante a entrevista coletiva, o português protagonizou um momento que viralizou rapidamente nas redes sociais. Antes mesmo da pergunta começar, Cristiano apontou para um jornalista brasileiro e disse: "Chama aquele ali, aquele que não gosta de mim." Todo mundo deu risada. O jornalista fez sua pergunta normalmente e queria saber qual era o maior desafio de disputar a Copa do Mundo aos 41 anos. Dá aquele rapaz que está à frente dele, aquele rapaz que ele não gosta de mim, quer ver se ele me faz uma pergunta boa. Então vai. Quem? É aquele que está ali, sim, tu. É ele. Eu sei que ele não gosta de mim. Cristiano, tudo bem? Eu te adoro, prazer falar com você. Queria saber qual é a coisa mais difícil de se jogar uma Copa do Mundo aos 41 anos. Qual é a coisa mais difícil? É falar com vocês, com alguns de vocês. Os que não gostam principalmente. Tu és um deles, que eu sei. Eu fixo bem as caras das pessoas. Eu só basta ver uma vez e já não esqueço mais. A jogar com 41 anos eu acho que tem sido uma boa experiência, porque para chegar a este nível
tens que abdicar de muitas coisas. E aquilo que eu tenho feito em toda a minha carreira tem sido adaptar-me também às nuances da idade, sabendo que não era o mesmo jogador que era, mas uma coisa que eu tenho clara é que nada mudou, continuo ainda a fazer golos. Por isso, espero fazer amanhã. Se não fazer amanhã, que outro companheiro meu faça e possamos passar. E é isso que fica. É o que fica na memória. É passar, jogar com uma grande equipa e era bonito ganhar a Espanha amanhã. Enquanto Portugal tenta entender seu futuro, outra seleção europeia parece já ter encontrado seu novo comandante. Segundo diversos veículos da imprensa internacional, Jürgen Klopp aceitou assumir a seleção da Alemanha. Falta apenas o anúncio oficial. Depois de fazer história comandando o Borussia Dortmund e Liverpool, Klopp agora terá a missão de reconstruir uma seleção que vive um período complicado. Desde o último título mundial de 2014, a Alemanha nunca mais conseguiu repetir aquele futebol dominante. Vieram eliminações precoces em grandes torneios e uma sequência de resultados decepcionantes. Agora a esperança é que Klopp consiga devolver a identidade ao time. Quem acompanha o trabalho dele sabe exatamente como gostam de jogar as suas equipes. Pressão alta, intensidade, velocidade e ataque o tempo inteiro. Antes da próxima Copa, ainda haverá eliminatórias, Nations League, Eurocopa. Será tempo suficiente para implementar as suas ideias? A resposta pode transformar novamente a Alemanha em uma das favoritas ao título mundial? E o mercado da bola segue bastante movimentado. O volante brasileiro Ederson está de casa nova. Depois de se destacar pela Atalanta, o jogador acertou sua transferência para o Manchester United. A negociação gira em torno de 38 milhões de libras, ultrapassando a marca dos 45 milhões de euros. É uma das maiores vendas recentes do clube italiano. Ederson chega cercado de expectativa. O Manchester busca reconstruir seu elenco e voltar a disputar títulos importantes na Inglaterra e na Europa. O curioso é que até pouco tempo atrás, muita gente nem imaginava que ele estaria vivendo tudo isso. Sua convocação para a seleção brasileira aconteceu após mudança na lista inicial. Mesmo sem grande destaque na Copa, o volante chamou a atenção pelo desempenho apresentado ao longo das últimas temporadas na Itália. Agora, terá a oportunidade de mostrar seu futebol na Premier League, considerado por muitos a liga mais competitiva do planeta. E a pergunta que fica é, será que Ederson consegue se firmar rapidamente no Manchester United ou vai precisar de um período maior de adaptação? Essa resposta começa a ser construída já na próxima temporada. E o Vinícius Júnior virou alvo de críticas depois de aparecer durante uma entrevista coletiva de Erling Haaland. O atacante brasileiro interrompeu o momento para cumprimentar e abraçar o craque norueguês. O gesto dividiu completamente a opinião dos torcedores. Muita gente enxergou apenas um encontro entre dois grandes jogadores que possuem uma amizade fora dos gramados. Outra parte da torcida considerou o momento inadequado, principalmente porque os dois já haviam se cumprimentado anteriormente no estado. Nas redes sociais, diversos comentaristas disseram que Vinícius quis aparecer diante das câmeras. Outros defenderam o atacante afirmando que não existe problema algum em demonstrar respeito por um adversário. Como acontece quase sempre quando o assunto é Vinícius Júnior, a discussão rapidamente ganhou proporções enormes. E mais uma vez, o camisa 7 virou um dos assuntos mais comentados do futebol mundial. Ainda falando da seleção brasileira, vamos falar de toda a repercussão que acabou aumentando ainda mais a pressão sobre Carlo Ancelotti após a eliminação. Vários jornalistas e ex-jogadores passaram a pedir a saída do treinador italiano. Nas redes sociais, os nomes mais citados para substituí-lo foram Jorge Jesus, Abel Ferreira e até Pepe Guardiola. Só que a resposta da CBF veio rapidamente. Rodrigo Caetano confirmou que Ancelotti permanece no comando da seleção brasileira. Segundo ele, o treinador continua com um contrato até 2030 e a entidade mantém total confiança no trabalho desenvolvido. A decisão, claro, dividiu opiniões. Tem quem acredite que um projeto de longo prazo precisa de continuidade, mas também existe quem defenda que o Brasil precisa iniciar um novo ciclo imediatamente. A verdade é que a pressão não vai desaparecer. Cada convocação, cada amistoso e cada competição daqui para frente será analisada com uma lupa ainda maior. Ancelotti terá a missão de reconstruir a confiança do torcedor brasileiro e essa talvez seja a tarefa mais difícil da carreira dele. E depois de tantas notícias, a pergunta que fica é: será que vimos a última Copa de Neymar? Ou a de Cristiano Ronaldo? Klopp é o nome ideal para reconstruir a seleção alemã? E você concorda com a decisão da CBF de ter renovado o contrato de Carlo Ancelotti antes mesmo do final da Copa do Mundo? Deixe nos comentários, eu irei responder todos e continue acompanhando aqui o Calma Torcedor, porque aqui a gente vai além da manchete e explica o que está acontecendo no mundo do futebol. Um abraço
e até a próxima.